Galera, fala comigo, como vai vocês? Tudo bem? Espero encontrá-los bem. Eu sou Jorge Muniz e esse é o meu canal. Cara, se você não sabe disso, então é a primeira vez que você passa por aqui. E se é a primeira vez que você está aqui, é um prazer imenso, cara. A satisfação é incrível para mim poder te receber aqui, ok? Não vai não, fica aí. Porque hoje eu quero me propor, cara, a responder uma pergunta que nasceu de um vídeo que eu fiz, que a descrição tá logo aqui, ó, o link. É só você clicar no link que o YouTube vai te direcionar. Não faz isso não, assiste esse vídeo aqui primeiro e depois você vai lá assistir o outro, ok? E a pergunta do outro foi: se Jesus era judeu, por que nós somos cristãos? Boa pergunta, né? Vai lá para você ver. E a partir daí nasceram duas outras, que é: se Jesus de fato era o Messias, por que os judeus não o recebem até hoje? Pô, legal, né? Mas não vou responder essa hoje não, vai ficar mais para frente. Hoje eu quero responder uma outra pergunta que também surgiu a partir desse vídeo, que é: mas afinal, o que é ser cristão? Cara, muito interessante isso, né? E eu quero responder essa pergunta, cara. Eu quero desmistificar alguma coisa. Logo depois de você se inscrever, ok? Se inscreve, cara, se inscreve. Logo aqui, ó. Logo aqui está escrito assim: inscrever-se. É só você se inscrever aqui e você passa a ser inscrito no canal, ok? Se você gostar do vídeo, dá aquele joinha, fica desse lado aqui, ó. É muito importante você fazer isso. Compartilha o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal, conheçam o vídeo. E a partir daí, cara, o YouTube começar a divulgar o meu canal e você vai estar me ajudando a fazer o canal crescer, ok? E é muito importante isso, que a partir daí eu tenho como montar um estúdio, né? Hoje eu estou aqui na minha sala, um estúdio improvisado, eu tenho como melhorar equipamento e tal, e fazer o canal crescer, cara. Fazer o canal, fazer um material ainda melhor para servir vocês, ok? A minha intenção aqui é servir vocês. Então, galera, fazendo isso, tendo dito tudo isso, tem uma última coisa, que é comentar o canal. Cara, é muito importante. Eu quero ouvir a tua opinião, quero saber o que você pensa a respeito do que nós estamos falando, ok? Tua opinião é importante para mim, mesmo que seja narigudo. Eu não concordo com nada que você está falando. Mas beleza, discordar pode, mas você precisa explicar o porquê que você discorda, ok? Então, por isso, é importante, ok? Então, vamos lá, galera, vamos à pergunta propriamente dita. Mas, afinal, o que é ser cristão? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo para uma época em que os discípulos ainda não eram chamados de cristãos. Havia já uma igreja estabelecida de cerca de mais de 500 irmãos, tá? E eu sei disso porque o apóstolo Paulo fala isso, escrevendo na igreja, não lembro se é de Corinto, eu vou deixar aí, vai aparecer para você, depois você conferir na Bíblia. E ele fala que Jesus apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos. Então já havia uma igreja estabelecida de mais de 500 pessoas, cara. E essa igreja não tinha templo, mega templo, não tinha nada disso. Eles se reuniam nas casas, cara. Eles partiam o pão, eles participavam da Santa Ceia, eles cantavam hinos, salmos e estudavam a respeito de Jesus nas Escrituras. Cara, tudo isso lá no início da igreja primitiva, cara. Que loucura, que maneiro isso, né? Pô, dá vontade de chorar, eu fico arrepiado só de falar dessas coisas, cara. Mas, até então, eles eram chamados de os galileus, eles eram chamados de os nazarenos, entende? Eles eram chamados de a nova seita, eles eram chamados por vários nomes, mas menos cristão. Então, como que surgiu esse nome? Cara, esse nome surgiu em uma cidade chamada Antioquia, uma cidade do mundo antigo, muito importante no mundo antigo, a cidade de Antioquia, aonde surgiu uma igreja também, muito linda, muito maravilhosa, para onde foi enviado Barnabé. Barnabé, pai da consolação, significa esse nome. E Barnabé foi enviado para lá para pastorear essa igreja, e depois ele viu a necessidade de ter ajuda para fazer esse pastoreamento. Então ele foi então atrás de uma pessoa e ele achou Paulo, que então não era o apóstolo Paulo, era alguém que estava começando, iniciando a sua carreira cristã. E Barnabé então leva Paulo para lá, ele discipula Paulo, e a partir daí a igreja começa a crescer, cara. A igreja começa a frutificar, multiplicar, porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que a cada dia o Espírito Santo
acrescentava à igreja aqueles que haviam de crer. Pô, uma outra pergunta, cara, uma outra questão muito interessante, né? Para se pensar, mano, a gente hoje fica inventando um monte de ideia, um monte de estratégia, um monte de coisa, quando a igreja primitiva não tinha nada disso. Eles só tinham a fé genuína em Cristo e eles buscavam viver como Cristo, eles falavam de Cristo, eles ensinavam a respeito de Cristo e a cada dia o Espírito Santo é quem acrescentava a pessoa à igreja, ok? Então, como a igreja de Antioquia cresceu com Barnabé, Paulo e outros irmãos, o que aconteceu? Os romanos, então, viram a necessidade de distingui-los, ou seja, de distinguir essa igreja, os membros dessa igreja, dos judeus da época, porque eles não eram judeus. Eles pareciam com os judeus, mas eles não eram judeus. Eles praticavam algo que era parecido com o judaísmo. Eu falei isso também no vídeo que está logo aqui em cima. Eles professavam uma fé que parecia o judaísmo, mas que era diferente, porque ela se baseava em uma pessoa que eles chamavam de o Cristo, o Machia, o ungido, o prometido, ok? Então, a partir daí, galera, os romanos foi que deram o nome de cristãos aos discípulos. Então, a partir daí, a igreja, aqueles que seguiam Jesus, passaram a serem chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Ok? Então, vamos lá. A partir desse ponto, desse princípio, dessa história, começa a clarear a mente que ser cristão é ser um seguidor de Cristo, ou como a palavra de fato significa no grego, pequenos cristos. Cara, sensacional isto. Os romanos percebiam que as pessoas que entravam para essa nova seita, porque até então era uma seita, entravam para essa nova seita, que era considerada nova seita, essas pessoas mudavam. Elas não viviam mais como viviam antes. Elas passavam a viver de forma diferente. E quando elas eram questionadas, elas diziam que buscavam imitar o Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cara, legal isso. Douglas Gonçalves hoje usa um outro termo, né? Que é o cópias de Jesus. Jesus copy. Cópias de Jesus, né? Ou seja, era exatamente isso que as pessoas que aderiam a essa nova crença, a essa nova seita, a essa nova proposta religiosa, parece que elas sofriam uma lavagem cerebral. Tá? Existem livros antigos de historiadores que eles falam exatamente isso, que os romanos acusavam os cristãos de fazer lavagem cerebral na pessoa. Cara, olha só que loucura isso. Entende? Então, as pessoas passavam a serem muito parecidas entre si, não importando de qual raça ela fosse, de qual nação ela fosse, que língua ela falava, mas no seu proceder, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, de falar, elas eram diferentes das outras pessoas, mas eram muito parecidas entre si. Então, por isso, elas passaram a serem chamadas de pequenos cristos, ou seja, cristão, cara. Então, cristão, brother, não é você parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir, você botar uma gravata e ir para a igreja. Cristão não é você ser membro, ter carteirinha de membro, não é você ir para a missa todo domingo, não é você ir para o culto todo domingo, não. Isso tudo tem a sua importância e faz parte. Lembra que eu falei que as pessoas mudavam? Mudavam, porque a Bíblia fala isso. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que se prostituía, que não se prostitua mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Entende? Então isso faz parte, entende? Tem a sua grande importância, exatamente pelo fato de que, quando você é cristão, você busca andar como Jesus andava. Você busca a seguir o ensinamento de Jesus. Então aqui, um ponto muito importante dentro do ensinamento de Jesus é, cara,
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, as pessoas, o mundo, conhecerá que vocês são de fato meus discípulos, meus seguidores, cristãos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, cara, isso era algo fantástico, né? Que se percebia na igreja primitiva, que as pessoas passavam a se amar quando elas se encontravam com essa nova seita, com essa nova proposta religiosa, entende? E elas então começavam a se amar mais, havia uma mudança comportamental. Isso era muito interessante, isso era muito legal, entende? Então, cara, ser cristão é isso. Ser cristão é você ser seguidor de Jesus. Ser cristão é você se parecer com Jesus. Ser cristão é o mundo olhar para você e perceber que você é diferente do mundo. Você é diferente pela tua forma de falar, pela tua forma de agir, pela tua forma de se comportar, cara. Então, assim, se você vai para a igreja, se você vai para a missa, se você vai para o culto, se você bota uma gravata, se você usa terno, não importa, cara, mas você dá volta nos outros, você compra e não paga, você traz sua esposa, traz seu marido, bate na sua esposa, você, cara, você não é cristão. Desculpa. Se você, cara, se importa mais com você do que com as pessoas, então você não é cristão. Porque Jesus ensinou algo tremendo também. Aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, faça primeiro vocês a eles. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Então, se você coloca as pessoas, cara, no nível inferior a você, você não é cristão. Você só acha que é, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz isso, que você não deve considerar ninguém inferior a você. Você não deve se considerar superior a ninguém, cara. Porque no reino de Deus, todos somos iguais. Como seguidores de Cristo, como de fato seguidores de Jesus, todos somos iguais, cara. Ok? Então ser cristão é isso. Ser cristão, cara, é você buscar ter conhecimento do Cristo. Você buscar conhecer Jesus. Você buscar saber o que Jesus pensava, o que Jesus falava, como Jesus agia, cara. Eu falo isso do ministério terreno de Jesus. Mas ser cristão é você buscar se relacionar com Jesus hoje. Porque Jesus, ele está vivo hoje. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo hoje. E ele é Deus, cara. Ele pode falar com você aí onde você está. Jesus fala com você todo o tempo. É só você buscar ouvir a voz de Jesus, que você vai ouvir no seu interior, cara. E algumas vezes de forma audível até, você vai ouvir Jesus, cara. Ser cristão é você buscar, cara, lutar contra o seu desejo humano de fazer o mal, o seu desejo humano de levar vantagem em tudo, o seu desejo humano de não se importar com as pessoas, cara. É você lutar contra isso, cara, e de fato e verdade, você sepultar essa tua humanidade e como seguidor do Cristo, você se perguntar, cara, o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus falaria mal da pessoa? Será que Jesus tiraria vantagem nessa situação? Ou será que Jesus agiria de forma justa? Entende? Ser cristão é isso, cara. Na verdade, ser cristão é um pouco mais do que isso. Mas o vídeo vai ficar longo demais se eu entrar falando tanto a respeito do assunto. Mas uma coisa que eu quero falar aqui, que não posso deixar de falar, cara, que ser cristão é ser discípulo. E ser discípulo, cara, é se relacionar com o discipulador. E lembrando que o nosso discipulador maior é Jesus. Então você precisa se relacionar com Jesus. Ser cristão é ter relacionamento com Jesus. Mas pastor Jorginho ou Jorginho, como que eu faço isso? Cara, melhor fonte são as escrituras. De Gênesis a Apocalipse, ela fala a respeito de Jesus. O Novo Testamento é repleto dos ensinamentos de Jesus, tanto nos evangelhos, quanto nas cartas dos apóstolos, de Paulo, que não conviveu com Jesus, mas que aprendeu muito com Jesus, e dos demais apóstolos. Cara, está repleto dos pensamentos
dos ensinamentos de Jesus. É você pegar isso, cara, e você aplicar isso. Aplicar no seu modo de vida, cara. Aplicar nas suas ações, aplicar nas suas atitudes. É acordar todo dia e dizer para você, cara, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou cristão. Eu sou um pequeno Cristo. E hoje é o dia que eu serei o pequeno Cristo na vida de alguém. Hoje é o dia que Cristo vai usar a minha vida para mudar a vida de alguém. Talvez eu não consiga mudar o mundo como Jesus mudou, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Eu posso mudar o mundo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, da minha esposa, do meu esposo, do meu vizinho, do meu companheiro de trabalho, do meu patrão, do meu funcionário, do meu amigo de faculdade, do cara que todo dia pega um ônibus comigo, do Uber que me pega aqui e me leva até o meu emprego. Eu posso fazer algo, cara. Eu posso fazer algo que pode parecer mínimo, como fazer uma pergunta simples. Posso orar por você? Você me permite orar por você? Cara, esse algo simples pode mudar a história de vida de uma pessoa, ok? Ser cristão é buscar cada dia mais ter conhecimento do Cristo e andar como Cristo andou. Beijo no coração, paz de Cristo Jesus. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva, comente. Até o próximo vídeo.